para edificar e salvar vidas. Queria chamar aqui a pastora Marilene, que vai trazer uma palavra para nós essa noite. Uma palavra do trono de Deus. Os nossos cultos, queridos, são toda quinta-feira às 19h30, domingo pela manhã às 9h e domingo à noite às 18h. Essa é a nossa programação. E dia 3 agora, nós temos a Rede Jovem. Você que é jovem, tem o espírito de jovem, dia 3, sábado, a partir das 19h30, estamos aqui reunidos com a palavra para você, direcionada para os jovens. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa mulher, essa pastora, e que Deus possa trazer uma palavra do trono para os nossos corações. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus, graça e paz, igreja linda do Senhor. Essa igreja já é linda, mas hoje ela está linda de uma maneira especial. Porque tem muitas pessoas aqui. E nós sabemos que o que mais Jesus ama são pessoas. Então, com certeza, hoje ele está com um olhar assim, apaixonado, olhando. Assim como nós, aqui de cima, estamos vendo, eu tenho certeza que ele lá de cima está olhando, está falando, tem um povo lá, olha, me buscando. E ele está feliz com isso. Amém? Eu gostaria, antes de começar a minha ministração, pedir ao Branco para colocar um videozinho que nós fizemos. Nós teremos um retiro de casais. Amém? Casais, gasta energia aqui, não deixa para gastar só lá não. Nós teremos um retiro de casais em outubro, amém? Aleluia, esses casais estão fracos. E nós queremos mostrar para vocês. Esperando vocês aqui na repousar no meu cantinho. Vem! Olha que lindeza, gente. Chegando, dia 23, 24 e 25 de outubro, será o nosso primeiro retiro de casais. Estamos com o nosso coração a mil e nós temos certeza que Deus fará coisas tremendas lá naquele lugar. Glória a Deus, esperamos vocês lá, hein? Vem! Agora, depois que vocês viram aqueles quartos lá, aqueles chalés, se eu perguntar pelo amém, vai ser mais forte. Não vou nem perguntar, não vou nem falar, pedir para vocês falarem amém novamente. Mas que o amém vai sair forte, vai. Eu creio, gente, que Deus fará coisas maravilhosas naquele lugar, porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Você pode até ter ido em vários retiros de casais, você pode ter participado de vários congressos de casais, vocês podem ter participado de encontro de casais, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele tem para gastar. Quanto mais Ele te dá, mais Ele tem para te dar. Então, encha o seu coração com expectativa. Porque Deus vai fazer coisa maravilhosa naquele lugar para o seu e para o meu casamento. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite uma palavra muito conhecida que se encontra no livro de Lucas 15.
do versículo 11 ao versículo 24. É uma palavra muito conhecida, provavelmente você já tenha ouvido diversas ministrações a respeito disso, provavelmente você já tenha lido várias vezes a respeito da parábola do filho pródigo, mas, como eu disse, o nosso Deus, ele é inesgotável. E hoje ele tem algo para nos falar que talvez você ainda não tenha se atentado nisso. Então, fique atento, porque nós vamos falar a palavra do Senhor. Lucas 15, do 11 ao 24. Vamos ler juntos. Eu vou ler, tá? Acompanha comigo. Vou ler ali porque a minha versão é diferente. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar a necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado do teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Com certeza você já ouviu essa história, sim ou não? Nós temos aqui a história de um filho que desonrou o pai, porque naquela época era comum só se receber a herança após a morte dos pais. Hoje não. Hoje até tem pais que já estão passando os bens para o nome dos filhos, crendo que eles vão morrer antes dos filhos, e já estão passando alguns bens. Eu conheço algumas pessoas assim. Mas naquela época não. E era costume daquela época esperar o pai morrer, e ainda assim era o filho mais velho que dividia a herança. E nós temos aqui uma história em que o filho mais moço pede a parte dele da herança de um pai vivo. Ele desonra o pai dele. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, para mim, você já morreu. Ou você já deveria de ter morrido. Porque o que me interessa é a parte que eu tenho da herança. Foi isso que aconteceu. É isso que a Bíblia nos conta. E, às vezes,
quando eu estou lendo a Bíblia, eu até estava conversando essa semana com meu marido, que eu gosto muito de ler a Bíblia e me colocar naquele contexto, trazer para os dias atuais, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, já compartilhei isso com a igreja, porque eu acho que a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo, o que Deus está querendo falar. Quando você começa a se colocar dentro da história, você começa a entender o que a história quer te dizer. Amém? E aí, nós temos aqui um filho que fez isso. E hoje em dia, nós fazemos isso também. A Bíblia diz que ele pediu a herança e o pai fez o quê? Deu. Ele entregou a herança. Nós temos uma herança que nos foi entregue quando Jesus decidiu morrer por nós. Mas assim como aquele pai, ele não exigiu que aquele filho permanecesse lá, o nosso pai, ele não exige que nós permaneçamos na presença dele. Ele é um pai, ele tem a herança, ele tem tudo de bom e do melhor para nos dar, porque esse filho, se ele pediu herança, é porque ele tinha dinheiro, gente. Ele era rico. Maria Luísa não pede herança para Chico, porque ela sabe que Chico não tem herança. Mas aquele filho, ele sabia, e ele pediu a herança dele. E aí, quando o pai resolve entregar, isso me mostra, eu vejo nisso, o nosso Deus nos entregando a salvação, nos entregando algo precioso, que foi o filho dele, mas às vezes nós rejeitamos. Nós achamos que não é tudo que a gente quer. A gente quer dar uma pulada de muro, olhar lá do outro lado, experimentar um pouquinho do que o mundo tem. Ou é mera coincidência? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é assim que os filmes dizem no final? Mas na Bíblia nada é coincidência. A Bíblia é lição. A Bíblia é viva. A Bíblia é espada. E eu espero que essa noite a espada te corte. Porque se a Bíblia não nos corta, nós continuamos inteiros por fora. Mas se ela nos corta, sangra. E quando sangra, Deus vem e cura. Então eu espero que essa noite você seja cortado pela palavra. E então, aí a gente tem uma história que o pai, ele não obriga o filho. Ele deixa o filho ir. E o filho, ele era feliz e não sabia. Quando a gente lê o texto todo, a gente percebe isso. Né? Não existe essas pessoas que são felizes, mas são rebeldes sem causa. Vocês conhecem alguém assim? Que é rebelde sem motivo algum. Tem tudo, tem amor de pai, tem amor de mãe. Esse pai e essa mãe apresentou o Senhor e Salvador, mas ainda assim ele é um rebelde. Ele quer viver do jeito dele. Não, eu quero experimentar. Eu tenho o direito de experimentar o que o mundo me oferece. E aí, ele vai e experimenta. Ele é um rebelde, insatisfeito. Aqui não existe pessoas assim. E aí ele vai, vive a vida dele, a história vem contando, né, que ele vive, gasta todo o dinheiro, que não deve ter sido pouco. Existem pessoas que são assim, gente. Vivem uma vida toda na igreja, conhece o Jesus da salvação,
Mas o Jesus da salvação não é o suficiente para elas. Elas acham que a salvação é pouca coisa. Sabe por que você não dá tanto valor à salvação? Porque pela misericórdia do Senhor você ainda não teve a visão do inferno. Porque assim como existe um Salvador, existe um predador chamado Satanás. E se você pudesse ver um pouquinho, uma unha, um pedacinho da minha unha, do que é o inferno, se nós pudéssemos ver, nós não teríamos dúvida de que preferíamos Jesus. Nós não teríamos dúvida. Mas aí, a gente não quer ler para saber o que é um inferno, aí dá uma pulada de muro. Foi assim, né? A gente conhece a história desde o início. Lúcifer, ele tinha tudo, ele estava no céu com Todo-Poderoso, mas ele sentiu inveja, ele foi rebelde, e ele foi lançado à terra. Não satisfeito em ter sido lançado à terra, ele fez a mesma coisa com a Eva. Ele quis mostrar para Eva que tinha algo melhor do que Jesus, quando ele já sabia que não existia algo melhor do que Jesus. Quando ele já sabia que não existia algo melhor do que o céu. Então, querido, não se iluda. Tudo que o diabo te oferece, ele sabe que não é melhor do que o céu. Mas como ele perdeu o céu, ele vai fazer de tudo para você perder também. E aí ele fez isso com Eva, e ele vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo. Sim ou não? Ele não mudou as estratégias dele. E então, o filho pródigo, ele viaja, gasta tudo o que ele tinha, porque a bênção, antes da hora, ela torna-se maldição. Lá em Provérbios 20, 21, diz que toda bênção que é tomada antes da hora, ela torna-se uma maldição na sua vida. E aqui eu quero deixar um exemplo para você, jovem. O sexo é uma bênção dentro do casamento. Fora do casamento, ele é maldição para a sua vida. Um emprego que você sonha, que você ora, que você pede ao Senhor, ele pode vir disfarçado de bênção. Mas se ele te tira dos cultos todo domingo, quando você não pode ter comunhão, passa um mês e você não pode vir à igreja, é maldição. Ora mais e ora direito. Se você tem orado por um marido ao Senhor e tem pedido, e chega um camarada, todo bombadão, todo cheio do molejo, com kit gracinha que fez lá na outra. Quantos estão entendendo quem é o kit gracinha? É um neném. Que ele fez lá na outra. Aí você vem com o marido com o kit gracinha de grátis. Bênção, maldição disfarçada de bênção. Ah, Marilene, então quem é casado, deu errado, tem filho lá, não pode dar certo? Pode, gente. Mas o propósito do Senhor para você é o melhor. E o que é o melhor? É um homem e uma mulher começar uma família sozinhos. Foi assim no Éden. Deus já não fez Adão, tirou a costela, criou Eva e um monte de cabeçudinho. Esperou. Não estou dizendo com isso e nem estou condenando ninguém que você não pode ser feliz uma vez que não deu errado e saía com você e com o Senhor. Mas no princípio não é assim. Então cuidado para você não achar que é bênção o que não é. Porque o diabo ele é especialista em disfarçar.
maldição em bênção. Mas glória a Deus, que Deus ele é especialista em nos abençoar. Quando nós esperamos, Ele nos abençoa de verdade. E depois que Ele nos abençoa, o diabo não pode fazer nada. Amém? E aí o filho vai, pega a herança antes da hora, gasta tudo. E a Bíblia diz que ele foi para longe. Vamos ler aqui de novo, vou ler na minha versão. No 13. Diz assim, ó, poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Por que ele foi para muito longe? Você pode perceber que todas as pessoas que se afastam da casa do pai, ela se esconde. Porque ela não quer mostrar a vergonha dela. Ela não quer ser confrontada com a verdade da palavra. E aí sempre anda se esqueirando, anda pelas noites, anda se escondendo. E assim foi o filho pródigo. Ele foi para um país longe, ele foi para lá onde ninguém ia ver, onde a família dele não ia ver, onde o pai dele não ia ver, o irmão não ia saber, ninguém ia lá tentar fazer ele mudar de ideia. Porque você sabia que quando a pessoa está disposta a ficar pecando, ninguém consegue convencê-la a mudar de ideia? Ela só muda de ideia quando ela abre o coração para o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo entra e muda o que tem dentro dela. Às vezes a gente gasta um tempo falando tudo que a pessoa já sabe. Então esse filho pródigo, ele foi para longe, porque ele não queria um confronto, ele não queria saber da família, ele queria ir para longe gastar o dinheiro dele em paz. E às vezes nós fazemos exatamente igual o filho pródigo. Às vezes a gente não viaja não, mas às vezes a gente vai para longe dentro de um quarto numa internet. Às vezes a gente está dentro da igreja, o corpo, mas a mente não está aqui. Está longe daqui. Às vezes, a gente vai para longe, dentro da casa do próprio pai. Se você ler a história, você vai ver que no final, o filho mais moço, ele reclama que o pai faz uma festa. Tinha mais um filho pródigo lá. O pai, um se revelou e o outro ficou escondido. Ele só revela que ele também é um insatisfeito, um rebelde sem causa, quando o irmão volta. Que aí ele fala, eu que estou aqui, te sirvo, nunca te abandonei. E você nunca matou nenhuma galinha. Não, gente, não foi uma galinha não que ele falou, mas eu que estou falando. Nem uma galinha, nem um cabritinho para poder fazer um churrasco com meus amigos. Aí o pai dele responde, era tudo seu, filho. O filho mais velho, ele também era um rebelde sem causa. Só que ele não se revelou. E às vezes nós temos filhos rebeldes dentro das igrejas. Dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Às vezes nós temos filhos rebeldes dentro da nossa casa. Que na sua frente faz tudo certinho. Você entra para o seu quarto, fecha a porta, ele vai para a internet, para o site pornográfico. Ele está perdido ou não está perdido? Às vezes nós temos filhos pródigos dentro da nossa casa, usando um baseado e você nem percebe. Se escandaliza não, irmão. Aí fora todo mundo sabe o que é baseado. Até eu que sou velha sei o que é. Imagina os jovens. E aí ele se esconde. Ele está ali, ele está perdido ali.
E você acha que ele está dentro da tua casa. Você acha que ele está na igreja. Você acha que ele está fazendo o papel dele de filho obediente. Mas não está. Acontece muito isso. Infelizmente acontece muito isso. Depois que ele vai embora, ele gasta todo o dinheiro, ele se percebe infeliz. Quando ele percebe que começou a existir fome naquela cidade, ele começa a entender que ele era feliz e não sabia. Ele percebe o quanto ele tinha perdido. No versículo 16, diz assim: ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Gente, o que porco come? Lavagem. Bolotas misturadas, ração, para crescer rápido, para engordar rápido. Às vezes nós trocamos a mesa do rei, do pai, por lavagem, por bolotas. Ele sentiu vontade de comer lavagem. Ele estava cuidando de porcos, que era considerado imundo. Um filho de um cara rico, que pegou a parte dele na herança e gastou tudo. No final foi terminar a história dele cuidando de porcos. E ainda por cima sentiu o desejo de comer o que os porcos comiam. Olha o que o diabo faz com uma pessoa. Oferece tudo, mostra uma visão ampla. Poxa, lá fora é maneiro. Lá fora eu posso beber, posso namorar, posso pegar quantas eu quiser. Ah, eu preciso ser fiel à mulher, o quê? Tem um monte de mulher aí dando mole, boa zona, melhor do que a minha, que vive descabelada, fedendo a cebola. Eu vou dar uma volta ali e já volto. Cuidado, que você pode sentir vontade de comer lavagem. E nem isso você vai poder fazer. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo, ele sentiu o desejo de comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Porque o diabo, ele só te dá algo até te ganhar. Depois ele te deixa na furada e mete o pé. Eu vou contar um caso que aconteceu aqui, para te dar um exemplo do que o diabo faz com o ser humano. A minha irmã, ela abriu uma congregação no Rio de Janeiro. No segundo domingo de culto, na EBD, ela fazendo culto e o marido dela na porta. De repente, houve uma confusão lá fora e o marido dela fechou a porta da igreja e ela, sem entender muito, e aí ela parou a EBD e foi até a porta e falou assim: o que aconteceu? Ele falou assim: estão tentando matar um homem aí fora. E ela falou: então abre a porta, eles vão matar esse homem em frente à igreja. E o marido dela falou: não, mas é perigoso. Ela falou: não, mas a gente não pode deixar. Abre para a gente ver o que está acontecendo. Ela desesperada. E aí ele abriu a porta e um senhor tinha estuprado uma menininha de 10 anos. E a mãe da menina estava de baby doll no bar bebendo, 9 horas da manhã. Olha bem, o diabo, ele não derruba um pino, ele faz strike. A mãe já estava lá no bar bebendo, de baby doll, 9 horas da manhã. A filha em casa, o cara que estava bebendo lá com ela, sabia que a filha estava em casa e foi lá e estuprou a filha dela de apenas 10 anos. E aí pegaram esse camarada, esfaquearam ele e começaram a querer matar. E a minha irmã pedindo pelo amor de Deus para não matar ele em frente à igreja. Não mata ele, entrega ele para a polícia, chama a polícia. E começou a querer evangelizar aquele povo que estava furioso querendo matar aquele homem. E aí ela disse que pela misericórdia e graça do Senhor, os caras falaram assim para ela: a gente não vai matar ele não, deixa ele fugir.
a gente vai deixar ele fugir. E se afastaram dela. E ela ficou ali com aquele senhor, e ela falou assim, por que você fez isso? E ele começou a chorar, e ela perguntou assim, como é seu nome? E quando ele olhou para ela, não era o Senhor que estava lá. Obviamente, era Satanás. E aí ele falou assim, eu não vou falar o meu nome para você. Aí ela falou assim, meu Deus, você fez ele fazer uma desgraça e agora você vai abandonar ele. E aí, na mesma hora, Satanás saiu do corpo daquele homem e ele começou a pedir minha irmã, pelo amor de Deus, para minha irmã socorrer ele. Aí a minha irmã falou, a única coisa que eu posso falar para o senhor é para o senhor fugir. Foge, vai embora. E ele fugiu por trás, mas, infelizmente, os caras pegaram ele e mataram ele. Infelizmente, por quê, Marilene? Ele estuprou uma menininha de 10 anos. Infelizmente, porque nós não somos Deus. E a sentença daquele homem não está nas nossas mãos. Ele era um ser humano que Jesus morreu por ele, por mim e por você. Então, o diabo, por que eu contei essa história? Porque o diabo faz isso. Ele apresenta tudo muito bem, tudo muito bom, tudo muito propício, mas depois ele sai e deixa você comendo a lavagem, ou às vezes nem a lavagem você vai ter mais para comer. Então não se iluda. Satanás, ele te odeia. Nada do que ele te oferece, por mais embelezado que esteja, é bom. Não é. E aí, então, esse filho, ele resolve voltar para casa. No 17 diz assim, ó, caindo em si, ele pensou. Olha bem, caindo em si. Lembra que eu falei que Satanás saiu do homem e o homem pediu a minha irmã para ajudar ele? Caindo em si, ele deve ter percebido, falado, cara. Não, ele não falava cara, né, gente? Não sei como ele falava, não. Sei a linguagem daquela época. Mas se fosse hoje, ele ia falar, caraca. E agora, com que cara eu volto lá para falar com o papai? Papai, pisei na bola, me dá uma nova chance, me dá um emprego aí. Ei, você aí, me dá um emprego aí. Ele volta, ele começa a pensar, ele começa a ensaiar. Vamos ler. No versículo 18. Ó, no 17. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Quanto de pão tem nesse altar e você está morrendo de fome? Quanto de palavra do Senhor, de salvação você tem ouvido, mas você tem preferido passar fome? Vamos aprender com o filho pródigo? Ele começa a ensaiar. Ele fala assim, ó, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado do seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Ele devia de estar numa luta ali, entre a alma e o espírito dele. E agora, como que eu faço? Eu gastei toda a minha herança, como que eu chego lá para o meu pai e falo que deu ruim? Como que eu vou falar para o meu pai que eu gastei tudo com prostituta, com bebedice, com drogas? Não sei. E aí ele começa a ensaiar um discurso para quando ele chegasse diante do pai dele. Pelo menos como um do seu empregado me aceita, para eu ter pelo menos comida. Ele ensaiou. Você lê aí no 18 que ele ensaiou. E quando ele chega lá, ele faz isso. Ele fala exatamente isso. E o que eu mais amo nesse texto, gente, o que eu mais amo é que quando o filho pródigo, ele resolve voltar para casa,
com um ensaio preparado de como ele ia chegar. Vamos ver lá junto comigo. No 21, no 19 em diante. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou. Gente, eu, Marilene, acredito que esse pai nunca desistiu de esperar por aquele filho. Ele devia de todos os dias ir olhar aquela estrada e falar, ele vai voltar. Parece que eu estou falando de um pai terreno? Ou vocês conseguem ver aqui uma imagem de um Deus amoroso? De um pai bondoso? De um pai que não desiste, de um pai que não condena se você se arrepende? De um pai que está te dando chance, talvez, essa noite, de você voltar. Ele estava olhando. E quando o pai avista o filho, a palavra diz que ele vai ao encontro do filho. E com muita pena do filho, ele correu. E o abraçou. E o beijou. E o filho disse, pai, eu pequei. Ele fala o discurso que ele ensaiou. Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado do seu filho. Você percebe aqui que ele continua se culpando? Ele continua tentando ganhar só um emprego, quando o pai abre os braços e abraça e beija. Você imagina, você chegar, vem cá, Ana Júlia. Você imagina, a Ana Júlia está vindo em minha direção, toda sem jeitinho, toda michuruca. E quando eu vejo a Ana Júlia, eu... Gente, era para ele nem ter falado do discurso dele. Era para ele ter se entregado àquele abraço. Mas às vezes a gente faz igual o filho pródigo. Obrigado, Ana. A gente continua agindo assim. Quando ele está esperando você voltar, ele está esperando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você ainda pode achá-lo hoje. Talvez amanhã não. Talvez daqui a meia hora não. Quando terminar esse culto. Mas hoje, agora aqui, ainda você pode buscar. E aí, quando ele abre os braços e o filho vem, o filho ainda vem com argumento ensaiado. Às vezes você está aí e fala assim, mas eu fiz isso, 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 isso. Será que se eu for ele vai me abraçar? Vai. Vai abraçar. Será que se eu for ele vai me acolher? Ele vai? Vai. Vai fazer tudo isso. Porque nós não estamos falando de um pai comum. De um pai que vai falar assim, você fez isso, 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 mas eu vou te perdoar só dessa vez. Pai terreno faz, mas pai do céu não. Não. E aí a Bíblia vem dizendo que o pai fica alegre, beija o filho, abraça o filho, e aí o filho começa cheio de argumento, mas o pai ele nem ouve. Ele não ouve o argumento do filho. Vamos lá no 22. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Gente, é lindo demais isso. Tragam a melhor roupa. Sabe o que significava isso? Filho, eu estou te limpando de toda a sujeira que você viveu naquele tempo, que você esteve longe de mim. Eu estou te limpando, eu estou trocando as suas vestes. Você vai ser limpo de novo. E aí diz mais. Tragam as melhores vestes,
ponha um anel no dedo dele. Quando o pai faz isso, ele está trazendo a aliança novamente. A aliança que o filho quebrou, mas o pai não. O pai, ele não quebra aliança com a gente. Nós é que quebramos. Nós quebramos a aliança com o Senhor. Mas ele não. Ele espera, dá chance, dá uma, dá duas, dá três. Tem gente que tem várias chances. E o bolso dele está cheio de anel. Se ele tiver um bolso. Aí quando alguém recebe a chance, ele pá, coloca o anel. Porque ele faz a aliança novamente. Aquela aliança que ele fez quando ele derramou o sangue, continua valendo. Mesmo que você tenha quebrado, se você se arrependeu, entendeu, veio para o abraço do Pai, Ele vai te acolher, vai te vestir de roupas novas e vai colocar um anel no seu dedo. E aí, por último, Ele coloca sandálias novas. E as sandálias Ele coloca, creio eu, que é porque a Bíblia diz que quão formosos são os pés daquele que proclama o Evangelho. O filho pródigo, ele recebeu roupa nova, ele recebeu um anel novo e ele recebeu sandálias novas. Para que por onde ele fosse falando do que o Pai tinha feito por ele. Por isso que ele recebeu roupa nova, anel novo e sandálias novas. Para que ele proclamasse o Evangelho. Para que ele proclamasse o perdão do Pai por ele. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Mas você pensa que terminou nisso aí? Quando a gente lê um pouquinho mais, ele fala assim, ó: tragam e matem o bezerro gordo, porque vamos começar a festa. A palavra de Deus diz que quando tem um pecador que se arrepende, existe uma festa no céu. Se aquele pai terreno fez tudo isso por um filho, imagina a roupa que o Senhor vai dar para nós. Imagina a roupa que o Senhor dá para aquele que se arrepende e volta. Se o Senhor deu, o pai terreno deu um anel, que devia ser um anel caro, porque ele era rico, tinha herança. Você imagina o anel que o Senhor vai dar para você que volta e se arrepende. Imagina as sandálias que o Senhor vai dar para você pregar o Evangelho. As condições que Ele vai te dar. Talvez o tempo que você passou lá, querendo comer bolota, ou até comendo lavagem, seja para agora, quando você calçar as sandálias, e você vê alguém comendo, você fala: ei, não precisa comer lavagem. Na casa do meu pai tem comida boa. Bora para lá. Talvez seja para isso. Mas para que isso aconteça, você tem que tomar uma decisão. O filho pródigo, ele ensaiou. Ele pensou o que ele ia falar para o pai. Mas ele tomou uma decisão e foi. Ele foi até a casa do pai dele novamente. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Não sei se você está na mesma situação do filho pródigo. Não conheço a sua vida. Mas eu quero dizer para você que a alegria de Deus em nos perdoar é muito maior do que a tristeza que você causou a Ele quando você saiu da casa dele.
A alegria dele de te ver de volta é muito maior do que a tristeza que você causou quando você falou: essa herança eu não quero. Ou eu quero só a parte da herança para gastar à toa. Fique de pé essa noite. Eu gostaria de, para você que entendeu essa mensagem, fazer um convite. O filho pródigo, ele saiu daquele lugar onde ele estava e ele foi até a casa do pai. E por causa disso, aquele pai liberou perdão para ele. Teve uma atitude daquele filho. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é representado por esse pai. Esse pai que nós falamos aqui por parábola, foi uma parábola que Jesus contou. E toda parábola que Jesus contava era para mostrar como que eram as coisas no reino espiritual e na terra, como acontece. É uma história que Deus contou, que Jesus contou, para que nós pudéssemos entender que existe perdão. Existe de novo a aliança, existe as sandálias, existe o abraço, existe o beijo. Mas para isso você tem que sair do seu lugar de conforto e vir até a Ele. Esse altar aqui, ó, representa o Pai, representa a casa do Pai. Então, se o Espírito Santo de Deus falou com você essa noite, que você precisa voltar, não perca essa chance, não. Não sai daqui para comer lavagem, não. Aceita o que o Pai tem para te dar. O Pai, Ele é rico. Ele tem tudo de melhor para dar para você. Não deixe essa oportunidade passar. Que pode ser que você não tenha outra oportunidade amanhã. Queridos, a Bíblia diz que este meu filho estava morto, mas voltou à vida. Estava perdido, mas foi achado. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido, mas ele foi achado. Se essa palavra tocou teu coração e você quer receber uma oração essa noite para servir o Senhor, o Deus da sua vida, o Deus da vida, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou orar por você. O louvor será entoado agora entre você e o Espírito Santo.